Salmo de número 143. Diz assim, ó: Senhor, ouve a minha oração, escuta a minha súplica, responde-me por tua fidelidade, por tua justiça. Não leve o teu servo a julgamento, pois ninguém que viva é justo diante de ti. O inimigo persegue-me, esmaga-me até o chão e faz-me habitar nas trevas como os que há muito tempo morreram. Assim, o meu espírito se abate e o meu coração está em pânico dentro de mim. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra sedenta, tenho sede de ti. Responde-me, Senhor, depressa. O meu espírito desfalece. Não esconda de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir o teu clamor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti encontro refúgio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e o teu bom espírito me conduza por terreno plano. No verso 11 diz: por amor do teu nome, Senhor, preserva a minha vida, por tua justiça, tira-me da angústia. Irmão, nós estamos falando de um rei que tinha todas as regalias que um monarca da sua época poderia dar. Ele tinha uma boa cama, uma boa alimentação. Se existisse carros naquela época, os melhores. Ele tinha seguranças particulares, ele tinha um exército a seu dispor. Mas quando nós lemos do versículo 1 até o versículo 5, você vê que esse rei não estava em paz. Um rei com toda essa segurança está aflito e com medo dos seus inimigos. Um medo aqui tão grande que ele diz que o inimigo o esmaga e faz habitar nas trevas, que há muitos dos que morreram. O medo que ele queria reagir, mas o medo o travava. E esse medo cresceu até o ponto de se tornar, como nós lemos no versículo 4, o coração está em pânico. E por mais que as duas palavras no versículo 2 e no versículo 4, medo e pânico, parecem ser iguais, mas elas são bem distintas. O medo muitas das vezes causa uma reação a algo que nos aflige, a uma situação ruim que estamos passando. O pânico, ele tende a travar, ou ao mesmo tempo fazer com que você tenha uma reação além do esperado, de uma forma exagerada. Então ele está bloqueado, a ponto de dizer que parece que eu estou morto. Eu não consigo achar uma saída para isso que eu estou passando. Então, dessa aflição de um rei, ele vai clamar a um rei dos reis, ao Senhor dos senhores. E como nós não somos diferentes, nós temos problemas e aflições, o primeiro conselho que eu quero deixar para a igreja é que, independentemente da situação e da circunstância que você esteja passando, não pare de orar. Não deixe em nenhum momento a sua comunhão com Deus. Porque se Davi, o homem segundo o coração de Deus, devido a tantas aflições que ele passou, porque era um rei,
de guerras em guerras. Era um ser humano, cometeu erros. Está dizendo aqui que eu estou com medo, eu estou querendo reagir, mas não estou conseguindo, não vejo saída, e ao mesmo tempo eu quero falar assim, pega o exército, vamos lá e vamos arrebentar tudo. Mas como? Então aqui está o clamor de um rei que não está vendo saídas para a sua situação, e a única saída que ele encontrou não foi a humana, porque ele era um rei. Se fosse um exército inimigo, ele poderia apenas ordenar, reúna o exército. Se fosse alguma inquietação, o colchão ruim, troca o colchão. A comida está ruim, troca a cozinheira. Não está muito frio, troca os lençol. Não. Não, essa terra aqui está muito seca, vamos para um lugar que tem que estar mais ameno, na beira de uma lagoa, de uma barragem. Também não. Humanamente falando aqui, Davi só tem uma saída: recorrer a Deus. Para acalmar, para eliminar este medo e tirar esse pânico e trazer esse equilíbrio para a vida dele. Porque Deus não chamou os teus servos para viver de aflição em aflição. É você ter paz nos momentos de aflição. Esse é o diferencial de quem serve a Deus. Eu gosto muito de citar isso, né? Pedro fala, olha, quando vocês verem um clarão vindo do norte ali, fique tranquilo. Mas na verdade eram cristãos que estavam sendo queimados e sendo colocados nos postos. É ter aquela paz, mesmo diante de qualquer circunstância. Então, dentro dessas primeiras lições, diante do medo de não reagir, é aí que você tem que reagir. Davi, olha, o que eu vou fazer? O inimigo me persegue, eu não sei o que eu faço. Recorra ao Senhor. A melhor reação que você possa ter diante do medo, das situações que você venha passar. Procure ao Senhor. Só que quando você procura ao Senhor, como que você vai reacender? Como que você vai eliminar esse medo, essa aflição? E aqui me veio a memória quando Davi diz assim, eu me recordo dos tempos antigos. E aí eu folheei na Bíblia os momentos antigos que remetiam a essa escuridão, as trevas, que eu poderia colocar aqui para vocês dentro deste contexto. Vocês sabem que Davi, ao recordar esses tempos antigos, o que será que ele recordou? Ainda criança, sendo um filho bastardo, cuidava das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que ele ficava atrás do monturo. Davi recorda lá na sua infância, quem era ele? Não podia ser um soldado, porque ele não tinha uma estatura. Seus irmãos que eram soldados. E estava ele cuidando com esmero daquelas ovelhas do seu pai. Aparece um urso, aparece um leão, e ele vence para proteger as ovelhas do seu pai. Davi puxa essa memória e olha e diz, meu Deus, o Senhor tem cuidado de mim desde a minha tenra infância. O Senhor me deu livramento com um leão, o Senhor me deu livramento com um urso. E aí esse medo de Davi, esse medo, esse pânico, ele já começa a destravar. Ele já começa a ter, a olhar toda aquela fartura que um rei tinha naquela época. Ele agora se diz, olha, eu estou sedento por ti como uma terra seca. Tanto que o medo e a aflição faz com a gente, a ponto de você achar que você não tem saída, e Davi começa a recordar do que Deus fez na sua vida passada. Será que na minha vida eu não consigo encontrar um estímulo nenhum para superar esse momento que eu estou passando, para me dar ânimo? Essa recordação de Davi aqui é para tentar encontrar ânimo para ele enfrentar essa situação.
E eu e Laene passamos não por uma, nem por duas, nem por 8, nem por 10 situações que a gente olhava e falava, agora não dá mais não, pastora Tati. Não tem mais o que fazer. E aí ela ia dormir com as meninas, eu me levantava, Senhor, e agora? Dando crise de pânico, né, lá em Brasília. Escorava, eu já contei isso. Escorava nas paredes, o peito, escutava o coração, o pé estava bem aqui, sabe? Eu falava, Senhor, me dá um estímulo, eu não estou encontrando, parece que eu não consigo fazer nada, eu não consigo destravar, eu quero fazer algo para me tirar dessa situação. E a única coisa que, não é que me sobrava, mas ali eu estava recorrendo ao Deus que iria sim me dar solução. E poucos dias depois, um homem que recebeu uma proposta de emprego e 30 dias depois, mudou-se completamente a ponto de não dar mais para sobreviver. Chegam os irmãos da igreja, que a gente mal congregava, coloca as cestas básicas, fartura. De repente eu recebo uma ligação alguns dias depois, meu irmão, tem uma entrevista de emprego para você, assim, assim, e foi falando, e a entrevista de emprego deu certo, foi uma maravilha, eu cheguei na entrevista assim, confiante, lembrando daquele momento que passei. E aí nós saímos do aluguel, fomos morar lá no condomínio, e as coisas melhoraram no prazo de 10 a 15 dias, após aquele clamor. É quando humanamente você não vê saída, e que você recorre a Deus, Deus te mostra que Ele é a luz na escuridão de uma aflição, de um momento que você está passando. Glória a Deus. E Davi recorda, assim como me recordei agora com vocês. Ele recordou do cuidado das ovelhas do seu pai. E ali começa a acender, sabe, dentro dele uma coragem. Aí depois Davi olha, quando eu não era cuidador de ovelhas, me passaram para ser entregador de marmita. Meus irmãos lá na guerra, eu vou levar comida para ele, queijo, farinha, uma efa de farinha. Né, o primeiro iFood da história foi Davi que fez. Está ele levando comida para os seus irmãos na guerra. Ele se depara ali com o rei Saul. E seus irmãos com o quê? Com medo, em pânico, travado. E ele vê um gigante de mais de 2,5 metros de altura, clamando, cadê os judeus, cadê o povo de Israel? E Davi olha aquilo, e o seu chamado fala tão forte dentro de si, ele não se conforma com o povo eleito do Senhor, com o rei ungido como Davi, como Saul era, com o rei constituído daquela época, se acovardando. Davi solta aquele clamor e fala, quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? E Davi está ali, diante dessa situação do Salmo 143, e vem à memória este acontecimento. E está ele, novamente, pega ali o ser humano, o rei daquela época, Davi, você vai lutar contra esse gigante? Ele voa. Ele não está afligindo o exército de Israel, ele está afligindo o Deus de Israel, e eu não vou aceitar. Davi arriscou a sua vida em prol de defender aquele Deus. E aí Saul vem, pega a minha lança, pega a minha espada, pega meu escudo, e Davi, olha, eu não dou conta, ele é grande, eu sou pequeno. Se ele é grande, eu sou pequeno, eu não posso, eu tenho que ter mobilidade, estratégia militar, né? Quando seu inimigo é maior, você tem que ter mais flexibilidade, mais fácil para se vencer. E Davi, mais uma vez, ele se despe de toda os argumentos humanos, todas as estratégias humanas para vencer uma batalha. E ele vai apenas com uma funda. E com a fé em Deus. O escudo de Davi, Paulo olhou e falou, vou colocar como escudo da fé, porque não tinha escudo nenhum. O capacete que Davi usou não era de um soldado comum. Era a confiança na palavra do Deus de Israel. E aí Davi vai e vence aquele gigante.
algo impossível. Um gigante só paralisou um exército inteiro. Vê um menininho jovem, com uma fé inabalável, com uma convicção inigualável, e com uma pedra só. Por mais que ele tenha pego 3 ou foi 4 pedras, porque havia mais gigantes ali, ele com uma pedra só, com uma coragem e uma fé no Deus de Israel, no Criador dos céus e da terra, ele paralisa o inimigo inteiro. E ali, ele entra até como entregador, mas sai como rei humano daquela terra, como seu sogro e o Deus glorificado. Davi, diante dessa situação, ele lembra desse episódio e fala: meu Deus, eu estou aqui com medo do inimigo que me esmaga até o chão, e o Senhor me fez derrotar gigantes. Eu já tive uma coragem que travou um exército inteiro, porque eu confiei em Ti. Meu Deus, a minha fé está esfriando. Meu Deus, eu não posso, isso é errado. Davi começa a se recordar desses tempos antigos, e mais uma vez, ele relembra de um terceiro episódio. Quando ele diz aqui: fez-me habitar nas trevas como os que há muito morreram. Me vem à memória, quando Saul estava perseguindo ele. 2 episódios. Davi se encontra com Jonatas, numa noite enluarada. Jonatas dá aquele conselho para Saul, para Davi, perdão. Davi, não faça isso, porque é meu pai também, e ele é rei. Vamos ter calma, eu vou falar com meu pai, nós vamos ajeitar. Se esconde. Vai dar certo. E Davi, durante a perseguição do rei Saul, Davi se esconde em uma caverna. Caverna tem luz? Caverna tem uma luz elétrica? Não tem. E a Bíblia conta um fato interessante. Que Davi entra com seus homens naquela caverna. E ele está ali, ele escuta quem? Os soldados do rei Saul. E ele está ali, escondido naquela caverna, e ele escuta: olha, vamos entrar aqui, pode ser que eles estão escondidos aqui. E aí, o sargento, o cabo daquela época fala, né? Não adianta entrar aí, moço, nós temos que patrulhar aqui, isso é perder tempo. Não vai, soldado, vai, sargento, nós temos que entrar aqui, vai que está escondido aqui. E aí, o sargento daquela época, vamos classificar assim, fala: ó, soldado, deixa eu te ensinar uma técnica aqui de rastreamento. O meio militar fala disso, né, Ivanês? Rastrear o inimigo. Quem gosta de caçar e pescar, né, fazer as picadas com o facão para não perder o caminho, né? O soldado falou: ó, sargento, eles estão aqui. Soldado, calma aqui, olha aqui, ó. Olha a porta dessa caverna aqui, ó. Tá vendo essas teias de aranha aqui? Se alguém tivesse aqui, não tava essas teias de aranha. Se alguém tivesse passado escondido aqui, isso aqui está despedaçado, isso aqui pegado um pedaço de pau aqui, ó, tirado aqui para poder entrar. Tem muito tempo que ninguém entra aqui, ó. Você tem que aprender a observar, soldado. Fica bisonhando aí, no termo militar, bisonhando aí, está fazendo perder tempo. Bora, vamos, bora, mete marcha. Só que o que aconteceu? Davi entrou naquela caverna. E agora ele recorda: quando eu entrei não tinha teia de aranha. Olha o que Deus fez. Porque os céus são os céus do Senhor, né? Mas a terra anuncia o firmamento das suas mãos. Não é assim que Jó vai dizer? É Deus que comanda a terra. Deus, para proteger o teu servo, aquelas aranhas com certeza fizeram aquela teia de aranha ali para proteger o teu servo. E Davi: olha, eu passei por um fio de ser descoberto. Davi esteve a ponto de conquistar aquele reinado, mas ele não quis, porque não queria tocar no ungido do rei e proibiu os seus soldados, honrando a tradição daquela época, mesmo que Saul era indigno. Mas Davi respeitou-o, provando mais uma vez ser merecedor e confiante no que Deus havia prometido a ele. Porque Davi se lembrou, no 4º ponto, Deus me fez uma promessa. Quando o profeta Samuel chegou na casa dos meus pais, chamou o meu pai e disse: cadê os teus filhos? Meu pai chamou os meus irmãos de guerra, os mais formosos à vista.
E Samuel disse, o profeta disse, não, não é esse. Tem mais alguém? Ó, profeta, tem um ali, mas está bem ali, escondido ali. Aí quando Davi entra, Samuel unge e fala, você será o futuro rei de Israel. Davi se lembra e diz, eu tenho uma promessa de Deus. Deus vai cuidar de mim. Então tudo, ao Davi relembrar este passado, ele encontrou forças em Deus para continuar a sua caminhada nesses momentos difíceis. E aqui eu quero trazer uma lição para você. Diante de todas as situações que você já passou, quando você se olhou para trás, assim, no seu presente, quer dizer, nossa, eu não tenho saída, o que é que eu vou fazer? A gente pensa em trabalhar mais, a gente pensa em economizar, a gente pensa em correr atrás de um, pé atrás do metro, a gente pensa em fazer de um tudo. Deus, eu não estou encontrando saída, o que é que eu faço? Eu vou ficar parado agora? Deus, o Senhor não está fazendo nada, o Senhor não vai fazer nada, Senhor. Muitas das vezes, a fé da gente tende a ficar esmorecida. E quando nossa fé está sendo bombardeada por esse tipo de situação, seja levantes do inimigo, seja situações espirituais tensas, uma tragédia, você se recordar no passado, você pode encontrar, com certeza você irá encontrar alguma obra que Deus fez na sua vida, que vai te dar força para você continuar a caminhada, porque Deus vai dar um escape para a sua situação. Deus não desampara aqueles que buscam e esperam nele. Se eu e você buscar deste momento para trás, nós só vamos dizer uma coisa: até aqui. Até aqui. Até aqui. O Senhor. Foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Olha, eu só cheguei até aqui no reinado porque foi obra das mãos de Deus. Eu apenas obedeci, eu apenas confiei, eu apenas fui convicto na fé, eu apenas acreditei na palavra que Ele me deu lá atrás. Quando eu ainda era menino, você será rei, você é o meu ungido. Então, meus irmãos, diante das aflições, medo é normal, pânico é normal. Não se deixe travar, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. Óbvio, tem situações que é um pouco de prudência aqui, é um acerto acolá. O que é de humano você vai fazer. Mas aqui estamos falando de um rei que tudo que era humanamente possível para se fazer, tudo que era desejo que um homem poderia ser satisfeito, Davi poderia ter. Mas aqui é uma aflição da alma. E isso é só Deus para poder resolver. Muitas das vezes, dentro das aflições, a gente tende a não ir para a igreja, a gente tende a não orar porque está cansado, a não buscar a Deus de madrugada, a não vir à igreja, se afastar. A gente tende a se afastar, achando que trabalhar mais é a solução, achando que lutar por conta própria é a solução, e muitas das vezes basta apenas esperar que Deus vai fazer a obra. E agora, como Deus vai fazer a obra? Como é que Deus não, como que Davi vai se dispor? Porque agora ele eliminou esse medo, esse pânico, através das recordações, ele sabe que Deus cuidou dele. E daqui para frente? Como é que é se colocar diante de Deus por completo? Primeiro ponto, estendo as minhas mãos diante de ti. Aqui fala de prontidão. Eu quero, eu vou. Eu reconheço que eu preciso de Deus, que eu não posso me afastar dele um único só momento. Porque se Deus é luz e eu me afasto dele, eu vou ter o quê? Trevas. Como a terra sedenta, tenho sede de ti. Nós saímos de uma seca. Sabemos como é chover pertinho e sentir aquele cheiro, né?
Olha, está vindo, a provisão de Deus está chegando. Aí de repente a chuva cai. Tudo fica verde, os pés de manga ficam floridos, os pés de caju, piqui, né? E você começa a ter fartura. Mas essa terra sedenta aqui, essa sede que Davi tem, vai falar que eu preciso único e exclusivamente de Deus. Nada do que o meu reino possa me oferecer é o suficiente. Porque eu necessito é de Ti. Responde-me depressa, Senhor. O meu espírito desfalece. Você vê o tamanho da agonia deste rei. Mas ele fala, não esconda de mim o seu rosto, ou serei como os que descem a cova. Um homem que clama pela presença real de Deus. Um homem que quer uma intimidade com Deus. Uma intimidade que foi perdida lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Ele quer agora ter todos os dias um encontro. Tanto é que ele fala, todos os dias de manhã, fala-me dos teus preceitos. Verso 8, faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho em que devo seguir. Um rei que tem um reinado para tomar conta, agora esse mesmo rei necessita de um caminho. E ele recorre a Deus. Deus, mostra-me. Deus, eu quero te seguir, eu quero te servir. Eu não quero servir como um homem me diz para me ser. Eu quero servir como o Senhor quer que eu te sirva. Mostra-me o caminho em que devo andar. Bom, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas o que convém a eles. Parece que virou uma conveniência. Me doeu, não é de Deus. E às vezes Deus machuca também, para edificar. Quando o pastor prega domingo aqui que, eu perdoo, mas eu não quero, eu quero distância. Ir lá na casa dele e eu na minha. Aí o pastor fala o quê? Eu perdoei, eu quero tomar um café porque vai ser bom, o perdão é isso, eu vou na casa dele e ele vai na minha. Mas o caminho de Deus, através da conveniência do homem, ele começa a colocar essas barreiras. É um jejum que não é feito, é uma oração que não é feita, é um sacrifício para a obra que não é feito. Ele começa a ser um caminho de conveniências. Porém, muitas das vezes, o caminho que Deus quer para nós é o caminho estreito, mas é um caminho que Ele está presente, é um caminho que você tem confiança nele, independentemente da tempestade que você venha passar. Seu vizinho está vendo você, sua vida às avessas, e você está lá. A Ele a glória. É uma paz que faz com que os outros olhem e faz. Nossa, eu vou na casa do pastor Roberto, é uma paz. Eu visito a casa do Éder, é uma paz. Eu visito a casa do irmão Edilson, é uma paz. Quando ele fala, me dá uma calmaria. É porque o caminho não foi eu que escolhi. Eu falei, Deus, me mostra que eu vou. É aqui, eu vou seguir. Pois a Ti eleva a minha alma. Eu fui pesquisar no original aqui. É entregar-se de corpo e alma. É não ter conveniência. Deus, tudo que está me afligindo, tudo que está me impedindo de me entregar nessa caminhada contigo, eu deixo aqui diante de Ti, porque eu quero caminhar contigo, em prazer, em amor, dando louvor e glórias ao Teu nome. É uma entrega por completo. Porque muitas das vezes você pode estar na casa de Deus, mas o seu coração não está. Uma entrega de fato, com corpo e alma. E agora ele pede um refúgio para Deus, um encontro. Livra dos meus inimigos, pois em Ti eu encontro refúgio. Veja com um rei que está num palácio, tem um exército em Ti. Ele ainda, mesmo assim, ele fala, o homem pode me dar toda a proteção do mundo, mas se eu não estiver em Ti, eu corro todo o perigo. Lembra de Nabucodonosor? Eu construí esse império para minha glória e magnificência. Deus foi lá e mostrou para ele, não, sou eu.
Você só está aí porque eu decidi que você está. E até quando você vai estar? Davi só está seguro aqui quando Deus, ele sente essa confiança de que é Deus quem o protege. Quantas pessoas confiam no carro? Quantas pessoas confiam no dinheiro? Quantas pessoas confiam no trabalho? E você sabe com quem você está falando? Uma autoridade que um homem dá. Mas tudo isso, se você é nada, se você não estiver sob a proteção de Deus. Você pode estar num carro blindado, mas vem uma ponte 50, não é nada. E aí? Você pode estar no quarto mais seguro do mundo, estoura uma veia, acabou. Prende o ar para Deus falar, se eu parar com o ar aqui 5 minutos, todo mundo morre. Porque é Deus quem dá a vida e é Deus quem dá a proteção. No último versículo 10 e 11, Davi agora, além de pedir a Deus um caminho, pedir a Deus proteção para este caminho, porque para livrar esses inimigos, se entregando de corpo e alma, por completo, Valdemar. Lutando. Eu até brinquei com o Valdemar, né? O Valdemar me convidou e eu acanhado, eu falei, ô Valdemar, deixa eu me soltar mais um tiquinho. E aí mas estou participando e tal, né? Que eu sou um pouco, às vezes eu brinco assim, mas eu sou acanhado só, né? Mas eu estou aqui, estou lutando, estou no caminho. Eu quero me entregar, eu vou fazer isso. Tudo que tiver, que eu me despir, eu vou fazer isso. E aí Davi fala agora, eu estou no caminho com a sua proteção, me entrego corpo e alma, agora me ensina a fazer a sua vontade. Porque assim como eu encontrei uma desculpa, né, Valdemar? Deus também vai pedir perdão para você. Assim como nós encontramos um meio para não fazer algo, Davi está dizendo, me ensina aí, Senhor. Porque agora eu quero conhecer os seus caminhos, eu quero fazer a sua vontade neste caminho. Porque muitas das vezes quer servir a Deus é de acordo com as suas verdades. Não congrego não, porque eu vejo na Bíblia que não precisa congregar. Onde é que está isso, pastor? Não tem essa necessidade. E tem umas retóricas que se você não estiver firme nas suas convicções, tem gente que adere. E aí as coisas vão tomando conta, porque servir a Deus agora é por conveniência. Não é de acordo com a sua vontade. Servir a Deus agora é assim, não, eu perdoo porque Deus mandou perdoar, mas eu não quero contato. Está servindo a Deus de acordo com a sua vontade? Pegando o gancho aqui com a ministração do pastor domingo? Não. Então, há muitas maneiras que o ser humano encontra para servir a Deus de uma maneira que ele não tenha que abrir mão do seu velho eu. Mas Davi que não, ensina-me a fazer a sua vontade. Um rei demonstrando uma humildade sem igual. Uma simplicidade. Deus, eu não sei, ensina-me. Quando eu fui fazer entrevista de emprego lá na Araguaia, mas você tem dificuldade em quê? Eu falei, moça, independentemente, se eu não souber, eu vou procurar saber. Se aqui tiver quem ensina, eu não tenho medo de receber não, e eu só preciso da porta aberta, abre a porta que o resto eu me desenvolvo, pode ficar tranquilo, me dá a vaga aí para você ver o negócio. Não, mas você não tem o curso da máquina, moça, eu opero máquina, o curso eu vou ali, 5 horas eu faço o curso, o importante não é operar a máquina, o que com papel vai me dar? Me dá a máquina aqui, peguei a máquina lá, manobrei, peguei 2.500 quilos com ela lá, eu sei operar, é o papel? Fala para mim que a vaga é minha, que semana que vem eu te dou a vaga. Mas que a gente trabalha com veneno, tem bula, tem agrônomo na empresa, tem zootecnista, pronto, eu chego e pergunto. Aí me inscreveram na Academia da Araguaia, que eu não tenho os cursos, eu vou lá e estou aprendendo. O cliente muitas das vezes faz a compra lá, chega no depósito, rapaz, o que é isso aqui? Isso aqui é nutrição animal, doutor, tem 40% de fósforo. Então eu vou comprar, não serve porque está no período das águas, você quer período da seca, período das águas não pode, só vai gastar dinheiro. Vai lá e procura o vendedor para o senhor ver. Eu já peguei cliente comprando randar para matar o mato, escrevendo foliar para bater nos alface, nos tomates, né? Ia matar tudo. Falei, moço, está errado.
É porque isso aqui só vai matar tudo. Folha é esse aqui que o senhor escreveu, o handap, o senhor trocou. Ele, mas foi assim que o vendedor falou. Assim, não, ele não falou isso não, porque se ele falar um negócio dele para o senhor, ele não dura 2 dias. Por quê? Eu pedi uma porta aberta. Eu tive a humildade de falar, eu não sei, mas se me dá a oportunidade, eu vou correr atrás e vou aprender. E um rei me ensina isso. Aí tem um coitado aí que, não, eu já sei de tudo. Não. Você precisa entender, aprender a fazer a vontade de Deus. Que o teu bom espírito me conduza, eu já encerro aqui, me conduza por um terreno plano. Eu achei interessante isso, gente. Está vendo esse corredor aqui? Me pergunta uma coisa aqui. Para que você precisa de alguém para ensinar você a andar aqui? Não é plano? Mas Davi aqui se coloca uma pessoa que mesmo estando num lugar de fácil vivência, ele precisa de Deus. Meu Deus, eu preciso de você para as coisas mais simples que se tem que ter. Porque muitas das vezes, eu me lembro há uns 14 anos atrás, eu estava com o William, medindo uma fazenda lá perto da Serra do Nelim, planinho lá, né? E eu fiz uma brincadeira com o dono da fazenda. Eu falei, meu senhor, eu nem era crente, já era cristão na época. No dia que eu morrer, que eu for salvo, que eu encontrar Jesus, eu falo, vamos dar um passeio ali na terra? Já acabou tudo lá? Não, tem uns morros lá, vamos ali lá naquele lugar. Eu vou pegar ele, eu vou andar nesse morro que eu acabei de subir aqui, uma grota. Eu duvido que nós chegar lá no topo, ele vai falar assim, pela minha palavra aplana tudo, porque o sofrimento que nós levou para subir aquele morro. Rapaz, de cobra, eu escorreguei numa grota lá, cheguei em casa com o queixo tudo ralado, um sofrimento. E na época eu só sabia uma música evangélica. Aquela faz chover. Rapaz, mas quando chegou lá em cima, mas caiu uma chuva. O William virou para mim e falou, se você cantar essa música agora até nós sair e chegar no carro, pode aprender a cantar outra música. Foi um frio, pastor, e nós com os equipamentos não podíamos olhar. Não sei o que aconteceu. Mesmo por um terreno plano, por uma vida fácil, uma vida de bênçãos, uma vida em que a gente tende a se desarmar, Davi fala, cuida de mim, Senhor. Porque muitas das vezes é na prosperidade, é na facilidade que a gente tende a esquecer de Deus. Davi diz, Pai, cuida de mim quando a vida estiver fácil. Porque quando a vida está difícil, eu já estou te buscando aqui. Porque quando a vida está fácil, já dizia o conselho de Denzel Washington para o Will Smith, né? Cuidado quando você estiver no topo, ou quando você acabar de receber uma grande bênção, porque você está a um passo de cair na perdição. Por amor do teu nome, preserva a minha vida, por tua justiça, tira-me da angústia. Servir a Deus, eu disse isso para uma pessoa essa semana. Eu falei, olha, servir a Deus não é uma prisão. É você ser livre, mas com consciência daquilo que te escraviza, é tudo aquilo que você relativiza hoje. Servir a Deus não é uma angústia. Sabe o que eu ouvi essa semana? Fui convidar um casal para vir no culto de casais. Sabe o que a moça falou para mim? Ô Éder, eu acompanho o Instagram da igreja, eu não perco uma publicação, eu amo as festas de casais. Ela falou, pastor Tati, pastor Ivanês, conhece todos pelo Instagram. Mas só tem um problema. O que foi? A nossa igreja não libera para ir lá. Mas eu amo. Meu coração queima. Eu falei, minha filha, então vai. Pede licença para o seu pastor. Eu falei com ela, não é esse evangelho de angústia que você quer fazer algo, parece que você está preso, e é aflito, nossa, parece que eu não estou sendo feliz. Não. É um evangelho que traz leveza. Um evangelho que traz uma consciência limpa. Uma caminhada que você anda de cabeça erguida, dizendo, Deus está no controle. Porque eu sei que eu aprendi a fazer a vontade de Deus, fazendo agora de trás para frente. Eu aprendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei que Deus está cuidando de mim porque eu confio nele. No verso 8, Deus me mostrou o caminho que eu devo seguir. E no verso 7, eu vou seguir o caminho que Deus me mostrou. E no verso 6,
eu sempre vou alimentar essa sede de Deus, para que eu venha ser íntimo dele todos os dias, para que a escuridão, a aflição, o medo e o pânico não tome conta de mim, porque o dia mau virá e nós temos que resistir ao dia mau, porque a luz chegará, a provisão chegará na sua vida. Quem crê diz um amém bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. E vamos orar? Se coloque de pé. Vamos orar. Não vou encerrar, né? Eu vou agradecer a mensagem, que ainda tem uma parte. Eu vou passar para o pastor. Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, alcance todos os corações. E como o meu pedido de sempre, Senhor, que essa palavra venha crescer, Senhor, na vida de cada um que está aqui. Que quando, Senhor, estiver aflitos, Pai amado, quando eles estiverem angustiados, Senhor, eles possam buscar a Ti, Senhor, ainda mais. Eles possam ser, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sedentos por Ti, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, confiantes, Senhor, em Ti, teremos a vitória. Em nome de Jesus. Amém.